Boa noite, seja bem-vindo. Estamos iniciando agora o culto do domingo, 13 de dezembro. Ontem, sábado, foi um dia de muita festa. Eu fiz festa, eu participei de uma festa muito gostosa na igreja do CAC, onde batizamos a irmã Elza, a irmã Elda, o esposo da irmã Elda também, né? Sejam bem-vindos, são membros da igreja agora. Foi um sábado muito gostoso. E o distrito recebeu o culto de apresentação do novo pastor do distrito de Valinhos, pastor Tony Ferreira, um grande homem, um servo de Deus. E eu tive a alegria de assistir também este culto aqui pelo canal, né? Assim como você, e alguns puderam estar ao vivo lá na Igreja Central ou em São Luís, onde ele já foi apresentado. Pastor Tony, que Deus o abençoe ricamente, querido. Que Deus o faça um servo com muito poder, com muita unção do Espírito Santo, para fazer esse distrito que eu amo muito, ser um distrito poderosamente abençoado. Pastor Tony, por onde passou, escreveu uma história muito bonita. Eu tenho certeza que em Valinhos isso vai acontecer também. Eu estou, nesse momento, sendo apresentado na igreja de Araraquara, porque sou o novo pastor do distrito da Igreja Central de Araraquara, né? Então agora eu estou sendo apresentado hoje, domingo, exatamente nesta hora. A transmissão desse culto eu fiz agora há pouco, antes de ser apresentado em Araraquara, para que pudesse estar com você aqui no canal, te dando um abraço e participando e louvando o nome de Deus. Assim que quero saudar a todos que aqui estão, pode colocar aqui no chat a sua mensagem, o seu pedido de agradecimento, o seu abraço, e aqui pelo chat a gente vai se comunicando e a gente pode se abraçar um ao outro. Então, pode colocar aqui que o chat é ao vivo, o chat está acontecendo nesse instante. Tá? O YouTube está liberando nesse instante. Então, põe aqui. E por falar em chat, eu quero celebrar, porque chegamos aos 700 inscritos. Passamos, na verdade, né? Quando este culto foi transmitido, estávamos com 703 inscritos. Então, louvado seja Deus. A gente sonhou que ainda nesse ano passaríamos de 700 inscritos, e isso aconteceu. Então, a gente louva o nome de Deus e quer convidar você, que não se inscreveu ainda, a se inscrever no canal. Todos os canais da igreja são canais abençoados, que foram feitos para abençoar a sua vida. Então, sempre que você assistir um vídeo, um culto, um sermão, uma transmissão, uma live da igreja, de alguma instituição da igreja, vai lá e se inscreva no canal.
porque assim você estará fortalecendo todos os canais que proclamam a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Por falar nisso, vamos orar? Vamos colocar na mão de Deus essa transmissão, este culto? Deus de amor e Pai, nós estamos louvando o Teu nome nessa hora e precisamos, Senhor, que a Tua palavra seja viva e eficaz. E cada amigo que abre a Tua palavra, que possa encontrar a luz do Espírito Santo e possa receber a Tua divina inspiração. Por isso, ó Deus, dá-nos a capacidade de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra e abençoe cada lar, cada pessoa que se achega nessa transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos vivendo dias especiais, onde a igreja ela escreveu neste ano, e eu tive o prazer de fazer isso ao seu lado, novos tempos, né? A transmissão do Evangelho aqui dessa forma. Foram mais de 100 sermões ao longo do ano. E eu, nesses dias que estou para me despedir do distrito, sábado agora, dia 19, é a nossa despedida, eu agradeço do fundo do coração o seu amor, seu carinho, sua parceria, sua paciência, né? Que nem sempre deu tudo certo. E a gente conseguiu, com a sua ajuda, mas com a direção de Deus, poder honrar o nome de Deus ao longo de todo esse período. E assim esse canal, esse modo de pregar o Evangelho é uma realidade, é eficaz e continua sendo uma bênção para todos que assim permitirem se chegar a Deus através das transmissões dos cultos da igreja de Valinhos e do distrito de Valinhos, né? Então a gente louva o nome de Deus. As igrejas já estão abertas presencialmente e é importante que você faça planos para estar na igreja presencialmente e use o canal de transmissão como uma forma de evangelizar, né? Durante esses meses a igreja está funcionando em ritmo de férias, mas os cultos todos estão mantidos. E diferente do que a gente havia imaginado inicialmente, houve essa situação que nos pegou de surpresa, mas a gente louva o nome de Deus sempre. A Bíblia diz: em tudo dai graças, né? E eu louvo o nome de Deus porque estou no ministério do Senhor, porque o pastor Tony está sendo trazido para Valinhos, porque estou indo para Araraquara, eu vou sentir saudades de você. Eu tinha uma ideia inicial que iríamos passar junto um bom tempo ainda, mas Deus tem bênçãos reservadas para você em 2021, na nova realidade do distrito. Então abrace, ame, apoie a liderança da sua igreja e o seu novo pastor distrital e ore por nós, aonde a gente estiver. No caso, vamos seguir pela Associação Paulista Oeste em Araraquara. Ore por nós, que nós estaremos sempre com o coração aberto. Valinhos faz parte da minha vida. Valinhos faz parte da minha história. E nada vai tirar isso da gente. Aonde eu for, eu levo você comigo. Tá bom? Então, lembre-se que a amizade e o carinho, a igreja ela tem um coração tão grande, né? Ela não tira aquele que já passou. O carinho que temos com o pastor Samuel, o carinho que temos com o pastor Valdir Toulon, agora é o carinho que temos com o pastor Elton Bravo. Mas nesse mesmo coração está aberto para receber um novo servo de Deus, pastor Tony Ferreira, e abraçá-lo novamente com sua família para viver uma nova realidade, né? O pastor Tony e eu dialogamos e achamos por bem que até o final desse ano eu continue transmitindo os cultos aqui por este canal aos domingos e quartas-feiras. Tá bem? Então, isso vai acontecer, inclusive na semana que antecede o Natal e na semana que antecede o Ano Novo, mantendo aquele programa que eu já havia divulgado, Final de Ano com Deus. Então, semana que vem, 2 cultos dizendo Feliz Natal e na outra, 2 cultos dizendo Feliz Ano Novo. Assim, este canal continuará pregando o Evangelho em nome de Jesus e, repito, parabéns porque chegamos aos 700 inscritos. Vamos louvar o nome de Deus? Vamos cantar um hino que anuncia como Deus é bom e como sua bondade dura para sempre? Eu quero convidá-lo a cantar, a louvar o nome de Deus agora, para que possamos, após o hino, abrir a palavra de Deus. O tema de hoje é Deus da vida. Um Deus que vence a morte não é o Deus que gosta da morte. Então Deus dá a vida. Mas o Deus que dá a vida é também o Deus da vida, o Deus da vida toda, o Deus da vida eterna. Para compreender melhor as bênçãos de Deus, nós vamos cantar este hino maravilhoso que diz que Jesus ressuscitou e ganhou o direito da vida porque ele tem as chaves do inferno e do abismo. Eu sei que ele vive,
por isso posso crer no amanhã. O meu Redentor vive e eu também viverei. Vamos louvar o nome de Deus? Depois desse hino eu volto para abrirmos a Bíblia e vermos que bênçãos Deus tem para nós nesta noite, tá bom? Vamos louvar o nome de Deus então. Muito bem, porque ele vive, posso crer no amanhã, não há temor, porque o meu Senhor
Vivo está! Oh, glória! Que bênção! É nessa certeza de um Deus que venceu a morte, de um Deus que dá a vida, de um Deus que conquistou a vida, é que eu estou falando com você sobre o tema de hoje, Deus da vida. Porque esse ano foi um ano onde a vida passou por provas como nunca. Nem a mente mais criativa conseguiria imaginar tudo o que aconteceu, não é? E nós já estamos no meio do mês de dezembro. E o ano está quase terminado. E ao longo do ano, dentre muitas coisas que aconteceram também a oportunidade de nos reinventarmos, de descobrirmos novas situações e especialmente de constatarmos, comprovarmos como Deus é bom e como Deus cuida de cada um de nós. Por esse motivo, nesta noite eu te pergunto, Deus é o Senhor da tua vida? Quando o teu coração está planejando a vida, você busca em Deus a direção desse planejamento? Até que ponto você realmente acredita que, a despeito das lutas que há no mundo, a tua ligação com Deus é capaz de superar todas as provas? Você sabe que a fé, ela não anda sempre junto, mas devia andar, mas nem sempre ela anda junto com o momento presente. E às vezes nós vemos momentos de muita fé, e às vezes vemos momentos de pequena fé. E quando a fé é pouca, quando a fé começa a falhar, não é porque Deus está falhando, é porque a nossa visão, a nossa estrutura de vida está deixando de compreender que Deus é o Deus da vida. Se você abrir a Bíblia em João, capítulo 10, no verso 10, você encontra uma declaração do Senhor Jesus muito bonita, onde ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Logo, o plano de Deus é que nós tenhamos a vida e vida abundante, abundante em quantidade e abundante em qualidade. Não é plano de Deus que um filho de Deus venha viver numa sarjeta, que um filho de Deus venha se drogar, se viciar e se destruir, ou ainda que um filho de Deus venha passar momentos tão difíceis que a vida começa a parecer que não faz mais sentido. Pessoas se matam, pessoas se drogam, pessoas se destroem, mas esse não é o plano de Deus. Quando a vida perde o prumo da direção de Deus, a vida perde a razão de existir. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus da vida. Deus, ele é a essência da vida. Deus, ele é a própria vida. Então, Deus, diz a Bíblia, que nos dá a vida, mas Deus nos dá a vida para que ele seja o Deus da nossa vida. Para que possamos usufruir da vida que Deus deu, é preciso que nós tenhamos a coragem de deixar que Deus não seja o Deus da religião. O Deus, quem sabe, só do momento de comunhão. O Deus da oração da minha avó, da minha mãe, dos meus pais. Que Ele seja o Deus da minha vida. Somente uma experiência pessoal com Deus consegue revelar quem é Deus e o que Deus pode fazer por mim e por você. Eu vim para que você tenha vida, diz o Senhor Jesus, e vida em abundância, em vida com qualidade, com felicidade, com longevidade. Aliás, o plano de Deus é a vida eterna, né? A vida abundante ao ponto de ser vida eterna. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia num segundo texto, né? O primeiro a gente citou de cor e tal, mas esse segundo eu quero abrir e preciso ler com você ao longo do culto dessa noite que nós estamos participando juntos. Então, se você puder abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, eu estou abrindo a minha aqui também, em 1 Reis, capítulo 17. Se você tem Bíblia de papel, uma Bíblia eletrônica, esteja no seu tablet, no seu smartphone, na forma como você entender que a Bíblia está ao seu alcance, se não, pelo menos abra bem o coração e o ouvido e vamos então louvar o nome de Deus através desse texto maravilhoso e poderoso de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17 diz assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, ou da terra de Gileade, disse a Acabe, Acabe era um rei, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho,
nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Note que quando Elias foi dar uma profecia ao rei Acabe, porque Deus estava sendo desonrado e a nação de Israel, a nação de Deus, né, escolhida por Deus, escolheu seguir a Baal e, através de Jezabel, esposa do rei Acabe, construir altares a Baal e adorar os Baalins. Então, o profeta de Deus vai ao rei Acabe e faz uma profecia de morte para a vida e de vida para a morte. E é esse dito e contradito entre a vida e a morte que nos traz um ensinamento muito profundo nessa noite. Então, note, a profecia de Deus era uma profecia de sofrimento e de morte. Não vai haver chuva em Israel, segundo a minha palavra. Se não tem água, as pessoas morrem. E aí qual era o anunciamento dessa profecia? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Tão certo como Deus é vida, em Israel haverá morte. Tão certo como Deus é vivo, haverá sofrimento por falta de chuva. E aqui, Deus não estava fazendo uma ameaça, mas uma orientação. O plano de Deus não é que não chovesse. O plano de Deus é que Israel recuperasse a vida. Por quê? Porque as ações de Israel estavam levando Israel a sofrer como nação. E há um fato aqui muito importante. Quando você se distancia de Deus, você flerta com a morte e não percebe. Então Deus anuncia o seguinte: eu sou o Deus da vida. E o Deus da vida não gosta de ver você morrendo. E você, como nação, se distanciando de Deus, vocês vão se matando um ao outro. Isso torna-se mais claro no decorrer da história, porque conta que então veio a palavra do Senhor a Elias, no verso 3, dizendo: saia daqui, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Fica na fronteira do Jordão. E então beberás da água da torrente. E eu, Deus, ordenei aos corvos que ali mesmo sustentem a você. E então Elias fez exatamente segundo a palavra de Deus. Foi até a torrente do rio, e ali ele tinha água boa para beber. Né? Ele tinha ali a água da nascente do rio, água pura e abundante. E então, o Elias que profetizou que Israel morreria de sede, ou que sofreria pela sede, porque a palavra morte não havia entrado na profecia, ele foi colocado por Deus para que ele, profeta de Deus, não passasse a sede. Mas lá não tinha comida, e Deus fala: não, mas eu orientei os corvos, eles vão levar comida para você. E assim a Bíblia diz que Elias fez exatamente como Deus mandou, e os corvos, verso 6, traziam pela manhã pão e carne, como também traziam pão e carne ao anoitecer. E então Elias bebia da torrente e tinha água, pão e carne, porque os corvos traziam a refeição da manhã e da noite. E Elias ficou num hotel 5 estrelas, né? Água pura, fresquinha. E o que Deus estava mostrando para Elias? Olha como é que Deus ele é profundo, né? Ele estava dizendo: Elias, está vendo? Eu posso sustentar os meus filhos. Eu vou sustentar você. E eu queria sustentar Israel. Então a grande lição que está por detrás desse texto é de um Deus que quer sustentar você, sua vida, na sua casa. A despeito da crise, a despeito do corona, a despeito de qualquer sofrimento, confie. Deus é Deus. E Deus pode sustentar você como sustentou Elias. Então o profeta experimentou por um tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo é, mas por um bom tempo, experimentou do cuidado de Deus, onde ele tinha água e pão, né? Pão e carne, alimento e bebida. Mas o verso 7 diz que passados alguns dias, não sei quantos dias são, né? A torrente de água secou, a fonte de água secou. E agora, por quê? Porque não chovia sobre a terra. Então, Elias agora passou por uma segunda fase da revelação de Deus. Agora Elias saiu do bem bom. Ele era o profeta sendo cuidado direto por Deus, enquanto o povo estava passando sede. Deus falou: não, Elias, agora você vai experimentar o que o povo está experimentando. Você também vai passar sede. E agora você vai ver como é duro ficar sem pão e sem bebida,
sem alimento e sem bebida. E aí, acabando a água, Elias não tinha mais o pão, os corvos pararam de alimentá-lo, e Elias começou agora a sentir o desespero de um povo sem ter o que beber, e, consequentemente, ao longo do tempo, fica também sem ter o que comer. Né? E aí então, veja como a morte vinha flertando agora com o próprio Elias, assim como com o povo de Israel. Mas não era plano de Deus que ninguém morresse. Então a Bíblia diz que no verso 8, a palavra de Deus veio novamente a Elias. E ela falou assim no verso 9, levanta-te e vai para Serepta, um lugar chamado Serepta. E essa cidade pertence a Sidom, a região de Sidom. E demora-te ali, você vai ficar um bom tempo ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias obedeceu, se levantou e foi, na esperança, no entendimento, que a partir daquele instante, Deus daria a Elias não mais a comida pelo corvo, mas daria a comida a partir da própria mulher, a viúva, que estava recebendo diante de Deus uma ordem de alimentar o profeta. Então Elias saiu e falou, está tudo certo. E foi, achando que a partir dali, Deus, ao invés de mandar o corvo, mandou a viúva dar comida para ele, está tudo certo. Mas a coisa não foi bem assim. Elias se levantou, verso 10, foi para Serepta, chegou à porta da cidade e estava ali realmente uma mulher viúva. E ela estava apanhando lenha, porque ela ia usar a lenha para cozinhar, né? E então a Bíblia diz que Elias chamou a viúva dizendo, olha, traz, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. E enquanto ela ia buscar a água, o profeta chamou dizendo mais uma coisa, traze-me também um bocado de pão na tua mão, né? Para que ele possa comer. Então ele já entende, olha, aqui é a viúva que vai me cuidar, Deus já me avisou, me dá água, me dá pão, mata a sede, mata a fome e continua tudo bem. Mas a viúva surpreendeu o profeta, porque ela respondeu assim, porém, verso 12, porém a viúva respondeu, estamos lendo tudo isso em 1 Reis 17, né? Verso 12, porém a viúva respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ué, você já não ouviu essa frase? Veja, o profeta profetizou a morte para o rei Acabe, profetizou a seca para o país, a fome, o período difícil, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. E parece que essa frase estava sendo usada sempre para anunciar momentos de dificuldade e de morte. Veja, tão certo como Deus é vivo, Israel vai ficar sem água. Agora a viúva vai dizer, tão certo como Deus é vivo, eu e meu filho vamos morrer. O que demonstrava fé em Deus e falta de esperança no mundo. Você já viu alguém viver essa situação? Eu já, esse ano todo. Olha, não sei de onde vem cura, pastor, ora porque alguém está muito doente. E é interessante que nessa segunda fase do coronavírus eu tenho visto mais gente perto de nós morrer do que eu vi na primeira fase. Parece que ele está, apesar de que a medicina tem conseguido salvar mais vidas, mas algumas situações surpreendentes, até de pessoas mais jovens, né? Então a gente vive flertando com a morte, com o sofrimento. Por quê, pastor? Porque no mundo tem pecado, e onde há pecado há morte, o salário do pecado é a morte. Se você quer glória, se você quer vitória constante, se você quer viver totalmente longe dos problemas, tem que chegar no céu. Porque na terra isso não vai acontecer. Enquanto você está na terra, onde existe pecado, os problemas estarão fazendo parte do nosso dia a dia. Mas esse estudo de hoje diz, não perca a tua esperança, não desanime pela luta do mundo, porque o Deus da vida é o Deus que dá a vida. E Deus é que cuida da sua vida. Então a viúva disse assim, tão certo como vive o Senhor, diz ela, né? Lá no verso 12, teu Deus, eu nada tenho cozido para te oferecer. Tudo que eu tenho é um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E então vês aqui estas lenhas que eu apanhei, 2 cavacos de lenha, eu vou queimá-los para preparar o resto de comida que ainda tem para mim e para o meu filho, e vamos comer e morrer. Uau! Que notícia dura! Olha, profeta, eu e meu filho vamos morrer hoje, porque a última comida que nós temos é que nós vamos comer hoje. Depois que a gente acabar de comer,
O que eu vou fazer com o pouco de farinha e de azeite que eu tenho, não tem mais. E nós vamos morrer, isso é certo. Tão certo como vive Deus, nós vamos morrer. E então, ao dar essa notícia tremenda que envolvia a morte, né? Elias, no verso 13, respondeu: não temas, vai, faz o que eu te disse, mas primeiro... vai e faz o que você me disse. Ele disse, vou repetir. Não temas, vai, faz o que você me disse, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traga aqui para fora. E depois que você fizer o bolo para mim, você faz para você e para o seu filho a mesma coisa. Um bolo, um pão, alguma coisa para vocês comerem, mas primeiro alimenta a mim. Ora, a fala do profeta foi uma fala irresponsável. Eu sou um pastor e eu não teria coragem de falar isso. Pastor, olha, tudo que eu tenho para comer é 2 colheres de arroz e uma colher de feijão. E quando acabar de comer isso aqui, eu vou morrer porque não tem mais nada. E aí eu digo assim, então dá para mim, deixa eu comer primeiro o arroz e o feijão. Depois que eu comer, você volta para ver se dá para fazer para você. Acontece que o profeta não pôs condicionante, o profeta tinha uma promessa de Deus, uma ordem. Você vai achar uma viúva e ela vai te dar o que comer. Então veja, o profeta estava agarrado na palavra de Deus. Deus não disse, vai, acha uma viúva e vê se ela tem comida para te dar. Queridos, ou você confia na palavra de Deus, ou a palavra de Deus não vai sustentar você. Há uma lição básica que eu aprendi nessa história. Às vezes a gente não entende o que Deus quer. Mas você não tem que entender o que Deus quer. Você tem que obedecer o que Deus fala. Porque o que Deus quer é perfeito e você confia em Deus. E quando você não entende o que Deus quer, mas segue o que Deus fala, você vai descobrir o que Deus quer quando Deus fizer na tua vida o milagre. Mas quando você não cumpre o que Deus fala, você nunca vai saber aonde ia chegar o que Deus falou para você fazer. Olha, Elias, você vai, em Serepta vai achar uma viúva, ela vai te dar alimento e água. Então o profeta foi e achou. E quando achou, ela falou, profeta, não é bem assim. Eu tenho comida para uma refeição, meu filho e eu, e nós vamos morrer hoje. Quando acabar de comer, não tem mais nada. E o profeta lembrou do que Deus ordenou. Então o profeta falou, ok, você faça assim, pega a farinha, o azeite e dê para mim primeiro. Por quê? Porque o profeta estava sendo egoísta, porque o profeta estava morto de fome? Não, porque o profeta estava obedecendo a Deus. Vai, acha uma viúva e ela vai te alimentar. Percebe? Então quando o profeta falou para a viúva, ele falou o que Deus mandou falar. E a confiança que Deus não ia abandonar nem a ele nem a viúva era tão grande que o profeta ainda falou agora em nome de Deus o que Deus não havia falado. Depois que você me der para comer, eu garanto que você vai voltar, vai ter comida para você e para o seu filho. E por que ele falou essa segunda parte? Se Deus não havia profetizado isso. O profeta inventou? Não. O apóstolo Paulo diz, mas eu sei em quem eu creio. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. É a lógica da fé. Deus não ia me mandar fazer essa senhora me alimentar e morrer de fome com o filho. Então, eu já sei que se ela cuidar de mim, porque Deus mandou que ela iria cuidar de mim, eu sei que Deus irá cuidar dela. E é uma segunda lição muito linda. Quando você cumpre o que Deus fala, você é fiel a Deus e Deus é fiel a você. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você sabia que como ministro eu aprendi que a família do pastor ela é muito, mas muito cercada por Satanás? Se você fosse um sequestrador, você não iria sequestrar o homem rico, porque o homem rico tem guarda-costas. Então, sabe o que os sequestradores fazem? Eles vão e sequestram o filho do rico, a mulher do rico, a família do rico, a mãe do rico. O jogador de futebol, tem muita gente que cuida dele, mas a mãe do jogador de futebol é que eles sequestram. Porque o filho vai dar o dinheiro e a fortuna dele para salvar a mãe, percebe? Então é assim que Satanás faz. Satanás ciranda a minha vida, mas ele ciranda também a vida dos meus filhos e da minha esposa, e da minha família e do meu lar. E se ele pudesse, ele derrubaria toda a minha casa para a desonra de Deus. Assim como ele queria fazer com qualquer um de você que está me assistindo e que tem um voto de ser fiel a Deus.
E por que eu não tenho medo do que o inimigo pode fazer? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como o inimigo tem uma rede do mal querendo destruir o teu lar, Deus tem uma rede do bem cuidando do teu lar. Então seja um servo fiel de Deus e deixa que Deus cuida de você. Quem cuida da família do servo de Deus é Deus. Quem cuida da família do obreiro do Senhor é o Senhor da obra. Então não precisa ter medo. Elias fez a profecia na confiança da fé. Me alimenta e eu garanto que não vai faltar para você. Você vai voltar e vai fazer. E a Bíblia diz que é isso que aconteceu, né? Então, Elias falou, quando ele deu essa frase, no verso 13, me dá primeiro e depois você vai e faz novamente para ti e para o teu filho. Elias fez uma profecia no verso 14, mas Deus não tinha revelado profecias. Elias falou em nome de Deus, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Note, Elias não deu o procedimento, mas enquanto ele ouvia a viúva, Deus revelou a ele, e ele, como um profeta, ouviu a Deus e contou para ela o que ele ouviu. Então, enquanto ela falava, ai Senhor, vai acabar meu azeite, minha farinha, nós vamos morrer, tão certo como o Senhor vive, meu filho e eu vamos comer, vamos morrer, Elias ouvia de Deus. Elias, fala para ela assim, ó, né? E Elias falou, você vai, faz para mim, depois você vai voltar a fazer para você. E se você cumprir o que Deus falou, não vai acabar a farinha da tua panela e nem o azeite da tua botija. Até quando? Até quando voltar a chover em Israel. Porque daí vai haver novamente fartura de trigo e de azeite. A viúva, ela não recebeu uma indicação de como isso ia acontecer. Ou seja, eu vou olhar, a panela está cheia e nunca vai ficar vazia. Não é isso que Deus falou. Aliás, o que a teologia entende, embora especulativo, é que cada um que ela fazia esvaziava a panela. Ela pegava o último bocado de farinha, o último bocado de azeite, fazia o pão, ia, dava ao profeta e pensava, minha panela ficou vazia. Quando ela voltava, tinha novamente uma nova porção. E ela fazia com o último bocado de farinha, o último bocado de azeite, para ela e para o filho dela. Quando sentava e comia, pensava, minha panela ficou vazia. Mas quando voltava, estava novamente ali. E assim ia se repetindo. Cada vez que ela alimentava o profeta, em seguida a sua família, Deus ia fazendo com que fosse nascendo, brotando novamente, multiplicando a farinha e o azeite. Queridos, não espere Deus te fazer rico para acreditar que Deus vai cuidar de você. Não espere derramar farinha da tua botija para acreditar que Deus vai cuidar de você. A história ela é muito fantástica, porque isso parece que terminou tudo bem, né? Faça isso até chover sobre a terra. O verso 15 diz, foi ela fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e sua casa por muitos dias. Lembra que Deus falou, vai lá em Serepta e fica muitos dias lá. E é isso que estava acontecendo. Mas então aconteceu, verso 17, que o filho da mulher adoeceu. Estava dando tudo certo. Verso 16 diz assim, da farinha não acabou. Da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não acabou. Tudo aconteceu segundo a palavra do Senhor através de Elias. Então está tudo perfeito. Mas de repente, verso 17, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença agravou tanto que o menino morreu. Ah, pastor, mas para um pouquinho. Por que esse menino morreu? Quer dizer que Deus foi lá, cuidou para o menino morrer? Olha, o menino não morreu de fome. Deus prometeu que não ia faltar comida. E o menino não morreu porque faltou comida. Então Deus não falhou. O menino não morreu porque Deus mandou uma peste por um castigo de Deus, percebe? Se eu não morrer de coronavírus, de outra coisa eu acabo morrendo um dia. Estamos sujeitos a isso. O menino morreu porque no mundo de pecado pessoas morrem. No mundo regido pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que no verso 18, a mulher, a viúva, vira para Elias e fala assim, o que eu fiz ao homem de Deus? Você veio aqui para me trazer a memória da minha iniquidade, matar o meu filho? Ela jogou na cara do profeta. E o profeta devia ter dito para ela assim, o que você está falando, mulher? Você está louca?
Deus não matou teu filho? Era para essa mulher dizer assim: Elias, obrigado, porque eu e meu filho morreríamos no dia que você chegou. Nós estamos aqui há um bom tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, 1 mês, 2 meses? Olha, já tem 1 mês que eu tenho meu filho, ele ia morrer naquele dia, morreu hoje. Deus me deu 1 mês a mais com o meu filho, muito obrigado. Mas ela não falou isso. E o profeta não teve a perspicácia, a inteligência de dizer isso para ela. Do que você está falando, mulher? Quando ela falou para Elias, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui para poder jogar na minha cara os meus pecados e matar meu filho? O profeta olha para ela e diz assim: traga-me o menino aqui, verso 19, me dá o teu filho. E ele tomou dos braços da viúva o menino e levou para cima, no quarto onde ele estava hospedado, e deitou o menino sobre a cama que ele estava hospedado. E a Bíblia diz no verso 20 que então o profeta clamou a Deus dizendo: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva que me hospeda, o Senhor afligiu, matando o filho dela. E então estendeu-se 3 vezes, deitou-se 3 vezes sobre o corpo do menino morto. E chamou, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, rogo-te que faças a alma desse menino retornar a ele, ou seja, o menino ressuscitar. Não é que uma alma voltaria, mas faça esse menino voltar a ter fôlego de vida. A palavra alma é nefrim, é o fôlego da vida, né? Como Deus fez no boneco Adão. Então o profeta deitou-se 3 vezes no menino e disse: Senhor, por favor, faça com que esse menino volte a viver. Aqui é uma soma de coisas erradas. A viúva joga contra Elias uma reclamação de Deus, dizendo por que Deus matou meu filho, quando ela tinha que agradecer que Deus cumpriu o que prometeu. Deus falou que não ia faltar comida e não faltou. E ela e o menino comeram fartamente quando não tinham mais o que comer. E ao invés de dizer obrigado, Senhor, pelos dias que eu tive a mais com meu filho, ela cobrou de Deus. Elias, em contrapartida, quando foi pressionado contra a parede, entrou no jogo da mulher e jogou contra Deus. Senhor, olha aí, Senhor. A mulher me socorreu e agora o Senhor aflige a mulher. Mas Elias sabia que Deus não ia afligir a mulher. Deus não é o Deus da morte. Deus é o Deus da vida. Eu, se fosse Deus, ia falar: Elias, você se perdeu, Elias. Por favor, você volte ao seu centro, ao seu equilíbrio como profeta. Vai lá para essa mulher ingrata e fala para ela: teu filho morreu porque filhos morrem. Pessoas morrem. Mas eu dei a você e ao seu filho pão todos os dias, do jeito que eu prometi. E vocês viveram bem alguns dias a mais porque eu socorri você. Mas quando Elias fez tudo isso, a Bíblia conta que a resposta de Deus, verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e o menino voltou a viver. Ele ressuscitou. Então o menino foi trazido por Elias do quarto para o resto da casa, onde estava sua mãe. E Elias entregou o menino à sua mãe, e ele disse: olha, teu filho está vivo. E aí o verso 24 termina dizendo: então a mulher disse a Elias: nisso eu conheço que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor que sai da tua boca é verdade. Que linda história. Queridos, Elias e a viúva de Serepta não entenderam nada sobre Deus, e com muita ignorância teológica, cobraram de Deus o que Deus não tinha culpa. Mas sabe qual é o glorioso dessa história? É que Deus respeitou a ignorância, mas a fé sincera. Você não entendeu a Deus? Você não precisa entender a Deus. Você precisa obedecer. Quando você não entende a Deus, não é porque Deus está fora do prumo, não cumpre a promessa. É porque você está tão fraco, com a visão tão distorcida, que você não consegue enxergar a Deus. Mas Deus, Ele não te joga no rosto a tua ignorância, desde que você viva com sinceridade. E que você cumpra com sinceridade as coisas de Deus, ainda que você não entenda. O que essa história me conta é que Deus me dá a vida e cuida da minha vida, enquanto eu for um sincero servo de Deus. Deus não olha qual é a conduta da teologia,
qual é a estrutura do teu conhecimento teológico, a tua qualidade de oração. Se você fala, Senhor, excelso Deus que habita nas alturas, ou se você fala, ó Deus, nós fomos, nós estamos, nós não estamos, para Deus está tudo certo. Ellen White diz num livro chamado Caminho a Cristo, não há tempo nem lugar algum capaz de impedir um coração sincero de erguer a Deus uma prece. Para que Deus te dê a vida e cuide da sua vida, é preciso uma coisa: que Deus seja Deus. O Deus da vida é o Deus que dá a vida. Se Deus é o Deus do seu lar, é o Deus que dá vida ao seu lar. Se Deus é o Deus dos seus negócios, é o Deus que abençoa o pão de cada dia. Se Deus é o Deus do seu matrimônio, é o Deus que restaura o seu casamento. Porque se Deus é o Deus da sua vida, é o Deus que te dará a vida e vida em abundância. Ah, queridos, que linda lição. Um Cristo que ressuscitou não foi para dar o show do espetáculo da ressurreição. Foi para dar o penhor, a garantia de que ele pode vencer até mesmo a morte. Há muita coisa nessa história que a gente nunca vai compreender. Quer ver uma? Por que Elias deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, né? Elias deitou 3 vezes e falou assim, eu vou deitar sobre o corpo do defunto. Ué, mas é um ritual? Isso seria o quê? O patuá da sorte, né? A mandinga que faz ressuscitar? Ó, Senhor, eu vou deitar aqui 3 vezes. Uma vez não dá certo, mas 3 vai dar. Não é assim. Elias não agiu por lógica teológica. Ele não agiu por coerência teológica. Elias falhou na coerência teológica. Porque Deus não tinha obrigação de ressuscitar o menino, Deus não havia matado o menino morreu porque pessoas morrem, e Elias deveria apenas ter dito para a mulher, Deus alimentou você e continua alimentando, teu filho morreu, a culpa não é de Deus, vocês iam morrer todo mundo, Deus deu a vida, mas em algum momento vai acabar morrendo, porque Lázaro foi ressuscitado e hoje está morto. Mas na falta de tranquilidade de coração para Elias raciocinar com calma, Elias se perdeu. E questionou a Deus, dizendo, ai Deus, o Senhor me trouxe aqui, agora essa mulher está me cobrando, como Moisés no Israel, no deserto. Ficou nervoso. E aí Elias deitou 3 vezes por cima do corpo do menino. Então, se eu pegar uma pessoa que morreu e deitar 3 vezes dizendo, Deus, recupera a vida dessa pessoa, não quer dizer que a pessoa vai ressuscitar. Porque ali não estava estabelecido um critério teológico de como ressuscitar uma pessoa, mas estava estabelecido um critério teológico que diz que Deus honra a palavra dos seus filhos, que Deus honra a palavra dos seus servos, e ainda que você não esteja agindo com toda a coerência ou toda a lucidez da sua mente, não saia da mão de Deus, porque enquanto você não abandonar a Deus, Deus não vai abandonar você. Deus não se cansa de amar. E então você vai viver a vitória. Esse ano foi difícil? Não saia da mão de Deus, porque o ano vai passar, mas a vitória vai chegar e você vai ver Deus te dar as vitórias que ainda te faltam. Oh, amado, tenha fé, tenha segurança, segure a tua bendita esperança e lembre-se que Deus é o Deus que te dá toda a vitória. Eu quero terminar esse culto cantando com você exatamente esse hino. Que segurança sou de Jesus. E ao final desse hino eu volto para orarmos e encerrarmos esse culto. Tá bom? Vamos cantar? Segurança eterna tem aquele que é de Jesus. Bendita segurança. Vamos cantar agora.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e muito louvor. Obrigado porque você esteve conosco durante esse culto. Eu quero orar e me despedir de você, né? E peço que você ore por minha vida, pela continuação do meu ministério, assim como pelo pastor que está chegando, assim como nós estamos orando por sua vida e por Valinhos. Sabe, queridos, a nossa segurança é saber que Deus jamais nos abandona. E eu trouxe para você uma mensagem que saiu daqui do fundo do coração. Confia a tua vida na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Podemos orar? Ó Deus, Senhor e Pai, estamos encerrando esse culto maravilhoso. Louvamos o teu nome porque o Senhor é um Deus de muita bondade e porque a sua bondade nos sustenta sempre. Assim como sustentou Elias, a viúva de Serepta, e trouxe a Israel vitória sobre sua incredulidade, sua apostasia, e restabeleceu Israel como um povo de Deus, uma nação de Deus, através de um profeta que viveu uma fé tão incrível, que nos ajuda a entender que enquanto a nossa fé estiver firme no Senhor, o Senhor sempre será o Deus que nos dá a vitória. Por favor, ó Deus, nos dê a tua paz. Uma noite tranquila, uma semana feliz. Cuida de cada amado, cada irmão, cada amigo que se chegou nessa transmissão. E dá-lhe a direção do Espírito Santo. E ajuda-nos a confiarmos inteiramente na tua mão. Nós oramos e pedimos uma feliz semana. E pedimos as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você diz amém? Muito obrigado por ter estado conosco nessa transmissão. Quarta-feira que vem estou de novo com você aqui, nesse mesmo canal. E assim a gente vai continuar celebrando as coisas grandiosas do Senhor. Sábado que vem, dia 19, será o culto em que estaremos nos despedindo numa pregação ao vivo a partir de Valinhos. E então, a partir daquele dia, nós estaremos novamente nos cultos domingo e quarta-feira, mas já vivendo a realidade de um novo momento de vida e de ministério para mim, para você, para Araraquara e também para o nosso querido amado pastor Tony. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado porque nunca faltou amor, apoio, carinho e amparo para mim e para minha família. E ao seu lado eu fui muito feliz. Eu devo a você a minha gratidão. Eu devo a Deus o meu eterno louvor. E eu desejo que Deus cuide muito bem de você todos os dias até a volta de Jesus. Um beijo. Quarta, estou de volta aqui. Deus te abençoe. Vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos.